Bom dia, meus irmãos, tudo bem com vocês? Amém? Ai, que bom. Estão preparados para 1 hora de palavra, 1h30? Nossa, agora vai dar hora do almoço, né? Não vai dar tempo. Deixa eu botar aqui o cronômetro, que é para não falar muito. Vamos lá. Então, nós estamos aqui nessa manhã para dar continuidade à série de mensagens que esse mês nós temos trabalhado. E eu fiquei muito feliz com essa série de mensagens, porque nós vamos falar sobre o que a igreja apostólica fazia, qual era a prática dessa igreja, como esses irmãos se comportavam, como viviam, por onde andam, tipo o Globo Repórter. E eu gostei muito da figura dessa mesa, porque são 4 fundamentos, 4 pilares, 4 coisas que esses irmãos faziam e perseveravam, que deu muito certo, porque 2000 anos depois, nós estamos aqui. Então, eu acho que é algo que deve ser investigado. Então, semana passada, nós falamos sobre doutrina e hoje nós vamos falar sobre comunhão. E é um assunto que muito alegra o nosso coração assim, de falar, é meu e do Fábio. O Fábio vai falar à noite. Porque é algo que nós temos buscado praticar, temos buscado crescer nisso. Ainda existem muitas áreas, muitos aspectos que nós precisamos crescer, mas é algo que empolga muito a gente, sabe? Estudar a vida da igreja, estudar a comunhão, a eclesiologia, então isso é muito bom. E para falar sobre esse assunto, vamos abrir lá em Atos 2:42, só para a gente relembrar o texto, né? Que é esse aqui. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, então repita comigo, ensino, a comunhão, partir do pão e orações. Muito bem, hoje nós vamos falar sobre comunhão. E para falar a respeito da comunhão, a gente precisa voltar lá no início. Lá na série do mês passado, sobre os atributos de Deus. Quantos estavam aqui ou assistiram depois a palavra sobre a Trindade? Quantos? Pouca gente. Então, vamos rever novamente isso aí. Irmãos, quando nós começamos a estudar sobre Deus e sobre quem Ele é, nós percebemos uma coisa a respeito de Deus, que não encontramos em nenhuma outra religião, que não encontramos em nenhuma outra cultura que acredite em outro tipo de Deus. E é o seguinte, o nosso Deus é um Deus trino. O nosso Deus é um Deus plural. Então, nós adoramos apenas um Deus, não adoramos a 3 deuses, mas é um Deus em 3 pessoas. Então, eternamente, Deus é em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. E isso não muda apenas uma coisa a respeito de Deus, não, isso muda tudo. Porque Deus eternamente não é solitário. Deus eternamente é uma comunidade de amor. O nosso Deus é antes de todas as coisas, numa relação de amor eterno. É muito interessante quando você vai estudar, por exemplo, a teologia do Islã, e eles creem em Alá, eles creem que Alá é Deus. E assim como nós estudamos os atributos de Deus, eles estudam os atributos de Alá. E existem 99 nomes para descrever quem Alá é, segundo a teologia deles. Então, Alá é o magnífico, Alá é bondoso, Alá é um monte de coisa que eles julgam ser muito boa. Mas existe um atributo que Alá não tem. Alá não é pai. Porque para Alá ser pai, deveria ter um filho eterno. E Alá é um Deus sozinho, é um Deus solitário. Segundo a teologia deles, antes de existir qualquer outra coisa, Alá estava lá, sozinho. Mas o nosso Deus é comunhão. O nosso Deus é Pai eternamente. Porque existe um Filho eterno sobre o qual Ele derrama amor eternamente através do Espírito. E o que isso tem a ver comigo e com você? Tem a ver o seguinte, que a criação, que a nossa criação, não é falta de alguma coisa, mas é o transbordar de uma relação de amor. Irmãos, nós somos frutos do transbordar de amor da Trindade. Deus ama tanto.
Essa relação é tão frutífera, tão próspera, que Deus derramou o seu amor sobre a terra e criou todas as coisas. Então ele diz: haja luz, e a luz se forma. E ele vai criando cada coisa, mas no último dia ele não diz haja, ele diz façamos. Façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança, porque Deus é um Deus trino. Então Deus fez o homem à sua imagem e sua semelhança. Então logo nós entendemos, meus irmãos, que se nós somos a imagem e semelhança de Deus, Deus não nos criou para a solidão também. Assim como Deus é uma comunhão eterna, Ele criou o homem para comungar. E é muito interessante ver que está tudo bem lá no Éden, existe o homem e ele está ordenando as coisas, Deus fala para cuidar, cultivar, guardar o jardim, está tudo bem. Adão não tinha pecado, não tinha comido fruta nenhuma, estava tudo bem, mas ainda faltava uma coisa. Para Deus não estava tudo bem. E daí ele fala, lá em Gênesis 2:18, não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e corresponda. Não é bom que o homem esteja só. Não é bom que você ande sozinho. Não é bom que nós estejamos sozinhos. E nós percebemos um pouco disso na pandemia, né, meus irmãos? No primeiro dia que deu lockdown lá, todo mundo ficou feliz. Nossa, vou ficar em casa. Vou maratonar aquela série da Netflix que eu estava precisando e meu trabalho não me deixava. Nossa, vou fazer todas as receitas que eu salvei no meu Instagram para fazer. No caso, eu engordei 20 quilos. Gente, vocês têm noção que no meu bairro, o mercadinho do meu bairro, acabou a farinha e o fermento? Porque todo mundo resolveu fazer pão em casa, sério. Então, no começo foi aquela empolgação, né? Mas os dias foram se passando, os meses foram se passando. E para quem cumpriu o lockdown certinho, você não tinha contato com muitas pessoas. E o resultado foi todo mundo tendo que ir para o psicólogo depois. Então, o ser humano não nasceu para ficar sozinho e isolado, porque Deus é comunhão. E a palavra comunhão, koinonia, significa compartilhar, ter em comum, repartir, comungar. Então, hoje eu gostaria de falar sobre 4 aspectos da comunhão. Então, para você que está anotando aí, 4 aspectos da comunhão. O primeiro aspecto da comunhão é relacionamento. E isso fala de intencionalidade. Para ter comunhão, primeiro, precisamos ter relacionamento. Nós vivemos em uma época onde o isolamento social tem cada vez mais atingido as pessoas de maneira geral. E os cristãos também. Apesar das festas, das boates, estarem cada vez mais lotadas aos finais de semana, e as igrejas também, o fato é que nós nunca nos sentimos tão sozinhos, mesmo em meio a muitas pessoas. Então, essa cultura tem alcançado não apenas o mundo, mas também a igreja. A gente vive cheio de tanto compromisso na nossa semana, correndo atrás dos nossos próprios objetivos, que parece que não existe espaço para relacionamentos profundos no nosso dia a dia. Relacionamento, meus irmãos, não é comunhão, mas para ter comunhão, precisamos ter relacionamento. O mais triste disso é que nós achamos bonito esse tipo de mentalidade. A nossa mente tem sido formada por esse tipo de mentalidade. Os nossos adolescentes e jovens têm sido formados com esse tipo de mentalidade. E nós achamos engraçado, a gente dá risada com os memes das redes sociais. Queria que o Matheus botasse aqui para mim uns memes. Eu tive que tirar a parte da curtida, porque tem gente da igreja que curtiu. Mas vamos lá. Acho que levei a sério demais esse negócio de querer paz. Me afastei de quase todo mundo. Forte. Próximo. Você precisa sair e conhecer pessoas novas. É muita burocracia, não estou afim não. A gente dá risada dessas coisas, e tudo bem. Mas o problema é que isso vai moldando a nossa mente.
Eu cheguei naquela fase que eu troco qualquer rolê para ficar em casa com o meu pet. Vai dando glória aí, gente. Próximo. Minha meta principal é ser o parente que se mudou e ninguém mais teve notícias. Estou lutando para isso. Olha aí. Glória a Deus. Aleluia. Eu amo bloquear pessoas. Você não vai me estressar no telefone que eu comprei com o meu dinheiro. Essa é boa, essa é boa. Próximo. Quem gosta de visita é adolescente. Adulto gosta de se trancar em casa e fingir que viajou. Próximo. Antigamente. Espera, você entendeu errado. Deixa eu te explicar. Hoje em dia. Tô nem aí. Gosto de quem me faz sorrir. Um Pix, por exemplo. Minha rotina, acordar, trabalhar, sair do trabalho, dormir e voltar para o trabalho. Isso é forte, né, gente? Hoje eu resolvo tudo na minha vida me afastando. Não tenho mais idade para ficar cobrando o básico de ninguém. Meu Deus do céu. Tem mais? Para a pessoa conseguir me tirar de casa, sábado à noite, tem que ter um argumento muito bom. Não gosto quando a pessoa marca de sair e no dia ela quer sair mesmo. Cara, fica de boa. Ai, tá todo mundo se identificando, meu Deus. Quando sua vida está uma complicação, mas você precisa fingir tranquilidade para evitar perguntas. Tem gente que chega assim domingo na igreja, ó. Tá tudo bem. É isso, gente. Então essa é a mentalidade da nossa geração. Nós estamos cada vez mais nos isolando, cada vez mais vivendo uma vida para si, para os nossos objetivos, para os nossos trabalhos. E a gente vai se tornando cada vez mais superficial. E a gente acha que está se premiando, passando o final de semana inteiro maratonando Game of Thrones. Mas, na verdade, isso não é um prêmio, isso é uma prisão. E nós nos sentimos cada vez mais solitários. Então, a gente ri, acha graça, mas, muitas vezes, lá no fundo, isso é algo que nós precisamos tratar. Existe uma frase muito interessante do Art Katz, no livro A Verdadeira Comunhão. Eu indico para vocês esse livro. É um livro indigesto, assim, mas é importante. A gente toma uns tapinhas lá, é muito bom. Ele diz assim: atualmente, a maioria das comunidades é apenas um ajuntamento de individualidades. Sentamos lado a lado, mas não estamos unidos no sentido bíblico da palavra. Então, muitas das vezes, você vem no domingo, e isso aqui é um ajuntamento de individualidades. Você vem, canta a música, ouve a palavra, dá o horário, entra no seu carro e vai para a sua casa, viver a sua vida. E ai de quem se meter na sua vida. E ai de quem interromper a sua soneca de domingo à tarde. Deus não nos criou para a solidão, irmãos. Nós precisamos cultivar bons relacionamentos. E para nutrir esses relacionamentos, nós precisamos nos relacionar com 3 tipos de pessoas. Então, anota aí. Primeiro, pessoas menos maduras que nós. Todo cristão precisa se relacionar com pessoas que ainda estão crescendo na fé. Pessoas que talvez não tenham o mesmo nível de maturidade que você, mas que você possa influenciar de alguma maneira. Então, eu lembro que eu era recém-casada e eu e o Fábio, nós frequentávamos muito a casa dos nossos pastores, o Mike Duque e a Maíra. E como era bom, eles não eram tão mais velhos que nós, mas eles tinham um nível de maturidade um pouco maior. E como era bom olhar o casamento deles, como eu ficava aprendendo como a Maíra arrumava as xícaras, sabe, no armário da cozinha, como ela temperava o feijão. Isso tudo foi me moldando, sabe, de tal forma que, assim, a gente morava no mesmo bairro, não tinha necessidade de dormir um na casa do outro, mas a gente ficava até altas horas conversando e a gente dormia lá na casa deles, só para estar junto, para ter comunhão. E daí eu fui aprendendo como ser uma boa dona de casa, enfim. Então, essas coisas moldam a gente. Então, você precisa ter na sua casa jovens casais, se você é casado. Você que é jovem, precisa estar na casa de outros casais e assim por diante.
Segundo, nós precisamos nos relacionar com pessoas de igual maturidade. Pessoas que estão na mesma jornada que a gente. Porque se a gente sempre se relaciona só com pessoas mais imaturas, vai ter um momento em que a gente vai sentir falta de compartilhar com iguais. Então, irmãos que estão lendo o mesmo livro que você, que estão na mesma fase espiritual que você, com quem você possa conversar sobre assuntos e a pessoa vai entender do que você está falando, sabe? Então, esse tipo de relacionamento também é muito importante entre iguais. E o terceiro, você precisa se relacionar com pessoas mais maduras que você, pelo mesmo motivo do número 1. Porque você vai olhar e vai aprender coisas. Então, esses 3 níveis de relacionamento são muito importantes. Mas muitos de nós estamos presos na nossa individualidade por alguns motivos. E eu queria elencar aqui alguns motivos possíveis pelos quais nós temos evitado relacionamento. E meus irmãos, abra o seu coração para ser corrigido pelo Senhor, porque eu fui preparando essa palavra. Então vamos lá. O primeiro, o ídolo do trabalho. Muitas vezes o nosso trabalho é um ídolo no nosso coração, mesmo que esse trabalho seja para o Senhor, seja na igreja. Então você enche a sua agenda de tal forma que não sobra espaço para mais nada. Você sai de casa muito cedo, chega em casa muito tarde, e você realmente fala, eu não tenho tempo para receber ninguém. Eu não tenho tempo para ir à casa de ninguém. Então, a solução para isso é, primeiro, identifique no seu coração que o trabalho tem sido um ídolo. E reduza o trabalho, o tempo de trabalho. Eu contei mais cedo um testemunho de que eu morava no Rio, e eu sou pedagoga, e eu prestava concursos públicos. E eu era professora no meu município de São Gonçalo, de manhã. E aí eu passei para um concurso em outro município que ganhava o dobro, em Niterói. Só que para chegar na escola que eu dava aula, era uma escola numa ilha, lá numa praia. E eu tinha que pegar 2 ônibus, pegar terminal lotado. Então eu saía de manhã do meu trabalho, correndo, nem almoçava, pegava o ônibus e ia para Niterói para poder trabalhar. E eu ganhava muito bem nesse emprego. Só que o que aconteceu? Eu não tinha mais tempo para me relacionar com pessoas. Eu chegava em casa exausta. O meu casamento começou a não ficar bom, porque eu não tinha mais paciência com meu marido. E foi muito complicado. Então, eu me coloquei assim em perspectiva, olhei a minha jornada, olhei para onde Deus queria me levar e quem eu era diante do Senhor. E eu pensei, eu preciso fazer algo a respeito disso. Eu vou ter que largar um dos 2. São Gonçalo, que eu ganho X, ou Niterói, que eu ganho XXX. Mas esse aqui me rouba mais o tempo. Então, eu renunciei um emprego público que eu ganhava mais para poder me manter fiel àquilo que eu tinha proposto na minha vida. Então, talvez, se você é um trabalhador autônomo, alguém que consegue flexibilizar o seu horário, você tem que, de repente, pegar menos clientes, recalcular o seu horário, mas você precisa estar com pessoas. Reconheça que o trabalho pode ser um ídolo no seu coração. Segundo, esse é polêmico, o ídolo da família. Em nome de estar sempre com a família ou com parentes, você nunca tem tempo para os irmãos. Então, todo final de semana tem um aniversário do primo, do tio, da sobrinha, do cachorro, do enteado. Todo final de semana, não, eu preciso tirar um tempo de qualidade com a minha família. Isso parece bonito. E, gente, eu quero que vocês entendam o que eu estou falando. Não é que você não tem que tirar um tempo de qualidade com a sua família. Mas existem pessoas que fazem da família um ídolo. Então, ela nunca consegue estar com outros irmãos. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa e eu falei, cara, você é cristão? Ele falou, sou. E você frequenta alguma igreja? Não. Eu falei, como assim? Ele falou, eu não tenho tempo, porque eu tenho uma família muito grande. E todo final de semana tem aniversário. E eu nunca consigo estar na igreja. E durante a semana eu trabalho o dia inteiro. Aí eu falei, abre uma igreja então com o pessoal da sua família que você resolve o seu problema. Então, nós precisamos abrir espaço na nossa agenda para estar com os irmãos. Porque talvez, meus irmãos, em algum momento da nossa vida, a nossa família mais próxima vai ser a pessoa que está aí do seu lado.
nós cremos que a igreja vai passar pela grande tribulação. E um dia, o anticristo vai influenciar as nações, vai exercer um tipo de governo sobre as nações. E a igreja vai ser perseguida. E talvez até parentes e amigos próximos vão te perseguir. E você vai sofrer por amor a Cristo. E quem você vai ter ao seu lado são os seus irmãos, a sua família de sangue de Cristo Jesus. Então existe esse ídolo da família, que às vezes nos impede de ter outros relacionamentos. Terceiro ponto que nos impede de crescer em relacionamentos: decepções anteriores. Você já se abriu, você já abriu a casa, e aqui no Desascope tem muito essa galera assim que veio de outras igrejas, né? E já teve, cara, eu já abri minha casa, eu já me abri para relacionamentos, mas, nossa, eu fui tão ferido, eu fui tão decepcionado. A gente sempre fala, né? Comeu na minha mesa e me traiu, fez isso, fez aquilo. E eu quero dizer uma coisa para vocês, irmãos. Decepção na vida cristã não é quando. Não, falei errado. Vou falar com a mesma? Decepção na vida cristã não é se, mas é quando. Nós vamos sofrer decepção. Mas nós não podemos administrar como aquela pessoa se comporta. Mas nós administramos a forma como nós reagimos. Não podemos nos ofender por amor de Cristo. Gente, Jesus foi traído por um dos 12. Estava com ele. Cuidava da bolsa de ofertas. Era próximo. E ele sofreu esse tipo de decepção. Então, nós precisamos nos abrir. O mesmo lugar onde você se feriu, que foi na igreja, é o lugar onde você vai receber a cura. Na igreja. Não existe cura fora do corpo de Cristo. Não existe cura fora do corpo de Cristo. Então, se abra mais uma vez. Eu sei que tem esse tipo de gente aqui. Nossa, eu já abri minha casa. Minha casa era cheia de jovens. Minha casa, nossa. E agora, parece que eu estou ferido. Eu não tenho mais paciência. Eu recebi tanta coisa em troca que não foi legal. O Senhor está falando para você hoje. Recomece. Se abra novamente. Porque não é sobre as pessoas, mas é sobre uma missão que você tem em Cristo. É sobre a sua identidade, sobre quem você é no Senhor. Não podemos ser cristãos solitários. E o quarto ponto pelo qual você tem problemas com relacionamento, o quarto ídolo, é o pior de todos. É o ídolo do eu. Esse é o pior de todos. Porque é algo dentro de nós, algo interno. É o famoso preguiça social, sabe? Eu sei, gente, eu tenho preguiça social também. Nossa, dá um horário assim, eu vou para o aniversário, dá um horário, podia cantar parabéns já, né? Eu tenho preguiça social. Mas sabe o que a gente faz com essa preguiça social? Coloca aos pés da cruz. Não tem jeito, meus irmãos. Tem pessoas que são mais extrovertidas, pessoas que são mais introvertidas, mas não é sobre personalidade. É sobre ter uma vida de comunhão aos pés da cruz. Então, a gente quer o conforto da nossa casa, a nossa cama quentinha. Mas nós precisamos organizar a nossa vida de modo que não sejamos solitários. Provérbios 18:1 diz assim: o solitário busca seu próprio interesse, ou seja, ele é egoísta. E se rebela contra a verdadeira sabedoria. A sabedoria nunca vai estar num lugar solitário. Sempre está na comunhão. Com Deus, que é a comunhão, e com o corpo. Então, eu quero fazer uma proposta aqui para vocês, meus irmãos. Se proponha a estar pelo menos uma vez por semana com pessoas em sua casa. Ou na casa de outras pessoas, se você for solteiro, de repente. E vá aumentando. Pratique a hospitalidade. A hospitalidade é bíblica, meus irmãos. Tem gente que não recebe as pessoas com medo de sujar a casa, né? Eu limpei a casa, a faxineira veio ontem. Eu mesmo sou a faxineira, né? A faxineira deu faxina ontem na casa. O pessoal vai vir, vai sujar tudo. Bota o pessoal para ajudar a limpar. Ué, nós não somos irmãos? Né? Eu não vou receber, não.
Eu não vou receber um DNA na minha casa porque quebra as cadeiras. Eu já ouvi essa. Quebra as cadeiras tudo da mesa. Tenho uma notícia para te dar. Vai quebrar mesmo. Vai quebrar. Mas você é filho do dono do ouro e da prata. Então Deus vai te dar outra nova. Amém? Então, vai quebrar, vai sujar a parede, as crianças vão comer bolo e vão enfiar o dedo na sua parede. Vai acontecer isso, meus irmãos. Mas essa é a vida de uma casa que tem vida dentro. Sabe aquela casa de revista? Então, é uma casa sem vida. É uma casa sem vida. Uma casa com vida, às vezes vai ter uma manchinha no sofá, vai ter a cadeira que você senta e é meio bamba. Vai ter. E está tudo bem. Porque é um lugar onde pessoas são amadas, pessoas são acolhidas, pessoas se sentem bem. Então não deixe essas sofismas tomarem conta da sua mente. Tem pessoas que pensam assim, nossa, eu não vou receber na minha casa porque a minha casa não é chique. Nossa, eu vejo no Desascope, nos stories, tem os irmãos que têm uma casa tão chique. Nossa, minha casa tem 2 cômodos, tem 1 cômodo, como é que eu vou receber os irmãos? Meus irmãos, Jesus gostava de ficar em Betânia. Era um lugar simples. Jesus ama a simplicidade do seu lar. Não precisa ter muita coisa, só precisa ter Ele. Ele é suficiente. Tinha um irmão lá na igreja lá em São Gonçalo, que ele amava relacionamento, amava estar na casa de todo mundo. Tipo, ele chegava lá em casa sem avisar, com um saco de pão, assim, vim tomar café, assim. Teve um dia que ele chegou lá em casa sem avisar, a gente estava recebendo a minha sogra, aí Fábio falou, poxa, não vai dar para te receber, eu estou aqui com a minha mãe, estou dando uma atenção para ela. Aí ele, tá bom, deixou o saco de pão assim no meu portão e foi embora. Então era nesse nível, assim, ele gostava de estar na casa de todo mundo. Só que tinha uma coisa estranha, ninguém nunca ia na casa dele. Ninguém nunca ia na casa dele, eu falei, não, tem alguma coisa errada. E aí a gente brincava que a casa dele era igual o Santo dos Santos. Só entrava uma vez por ano, ninguém conhecia. No caso, nem uma vez por ano, né? E era nosso amigo há tantos anos, eu nunca fui na casa dele. Mas toda semana ele estava na minha casa. Aí eu combinei assim com o Fábio, eu falei, amor, vamos pegar o carro e vamos lá na casa dele? De surpresa, eu sabia que ele estava em casa. E daí a gente pegou o carro, dirigiu, chegamos lá na casa dele e cantamos assim, no Santo dos Santos, a fumaça. E aí entramos, quando a gente entrou na casa desse irmão, a gente descobriu por que ele nunca recebia os irmãos. Ele morava com a sogra, mas não era isso. A casa dele tinha, acho que 3 cômodos. Ele morava num quintal com vários parentes. E ele não podia fazer reforma na casa, porque era negócio de inventário. E ele e mais 2 filhos dormiam na sala. Então, a sala era uma cama. E era uma situação, assim, muito complicada. Eu jamais conheceria a situação do meu irmão se eu não tivesse entrado na casa dele. Então, nós precisamos estar na casa uns dos outros. Nós precisamos exercer a hospitalidade também. Hebreus 13:2 diz assim, não se esqueçam da hospitalidade, foi praticando-a que sem o saber, alguns acolheram a anjos. 1 Pedro 4:9 diz assim, sejam mutuamente hospitaleiros, sem reclamação. Romanos 12:13 diz assim, compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades, pratiquem a hospitalidade. Irmãos, hoje a gente não conhece nem mais o tempero dos nossos irmãos. A gente não conhece, a gente marca uma comunhão, chega todo mundo com a sacolinha da padaria. A gente não conhece o gosto do feijão do irmão do nosso DNA que está ali com a gente toda semana. A gente precisa quebrar isso no nosso meio, irmãos. Precisamos ser mais hospitaleiros. Nosso irmão precisa saber qual é o gosto da nossa comida. E se for ruim, ele dá umas dicas de tempero, dá um Masterchefzinho para assistir, entendeu? Eu aprendi a cozinhar com a igreja. Apesar da minha mãe cozinhar muito bem, eu aprendi a cozinhar com a igreja. Eu vivia na casa dos irmãos. Ah, vamos pedir? Vamos pedir não, vamos fazer um negocinho aqui. Pega um macarrão, pega não sei o quê. Só com alho, tem que ter alho. Só com alho. Vamos fazer, vamos sentir o gosto de novo da comida dos irmãos, gente. Vamos jogar essa preguiça fora. Amém? Essa potestade vai cair, em nome de Jesus, como o Fábio Coelho fala.
E às vezes a gente também não recebe os irmãos em casa porque a gente acha que tem que fazer muita sala. Então eu brinco que lá em casa é igual hotel. Sai um, entra outro, sai um, entra outro. Troca roupa de cama toda hora. E eu fui receber uma pessoa esses dias na minha casa, que está aqui, ó, Thalita. Eu fui receber ela lá em casa, ela foi ficar acho que 5 dias lá em casa. E no primeiro dia eu já falei, olha só, amiga, a gente não tinha tanta intimidade assim. Eu falei, olha, pode abrir a geladeira, não precisa ficar fazendo sala para mim os 5 dias, porque isso vai te deixar muito cansada e eu também. Pode acordar tarde, eu não vou achar que você não faz nada da vida. Você está aqui para descansar, não precisa acordar às 7 horas da manhã. E fui explicando, olha, tá tudo bem, nós somos irmãos, vai ter momentos que nós vamos estar juntos, vamos conversar, vai ter momento que você vai querer ficar no seu quarto, mexendo no seu computador, tá tudo bem. Se quando você recebe alguém, você se cansa tanto, que você, nossa, tem que ficar tudo perfeito, nossa, eu tenho que dar atenção para a pessoa o tempo inteiro. Sabe o que vai acontecer? Você nunca vai receber ninguém, porque vai ser muito cansativo. Então, seja simples, mas seja hospitaleiro. Receba com amor. Coloque uma cestinha, um chocolatinho, entendeu? Trate bem a pessoa, mas faça com que ela se sinta em casa. Principalmente se ela for ficar muitos dias. Beleza. Mas passar tempo junto não significa que nós estamos tendo comunhão no relacionamento. Muitas pessoas têm facilidade de estar junto. Toda igreja tem aquele irmão que organiza o futebol, né? Ele adora estar com a galera, ele organiza o futebol, ele organiza o churrasco, está todo mundo sempre na casa dele, mas ainda assim, porque isso é da personalidade dessa pessoa, mas ainda assim, essa pessoa pode estar se sentindo solitária, mesmo em meio a muitas pessoas. Porque relacionamento não significa comunhão, e para ter comunhão nós precisamos entrar no aspecto 2, então anota aí, aspecto 2, centralidade de Cristo. Então, o primeiro foi relacionamento, o segundo, centralidade de Cristo. E isso fala da essência. A verdadeira comunhão nunca é apenas uma amizade. Porque, pensa comigo, as pessoas do mundo também têm amizades verdadeiras. Aquele amigo para todas as horas que você pode ligar de madrugada, a sua esposa está passando mal. Gente, vamos ser sinceros, a gente não tem só isso dentro da igreja. Pessoas que não são cristãs também têm isso. Então isso não é comunhão. Não é só esse tipo de amizade. Por mais que uma amizade seja sincera, se Cristo não for o centro, não há verdadeira comunhão. Através de Cristo, nós fomos reconciliados com o Pai e também uns com os outros. 2 Coríntios 5:18 diz assim: Deus que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. E lá em Colossenses 1:20 diz: por meio dele reconciliou consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Então, a paz, que é um fruto do Espírito, essa palavra no original, ela diz respeito a não ter dívidas, não ter mais dívidas. Então, Jesus veio à terra e fez paz com o seu sangue. Mas eu amo o fato da cruz ser vertical e também horizontal. Então, Cristo fez paz entre nós e Deus. E porque nós temos paz com Deus, agora todas as nossas relações foram afetadas por essa paz. Então, nós podemos ter paz uns com os outros, porque primeiro, Jesus nos deu paz com o Pai, paz com Deus. Então, a comunhão é receber do Cristo que há em outro irmão. Comunhão é quando você bebe do Cristo, do Jesus que existe no outro, porque não existe mais dívidas. Seja num conselho, seja na forma como ele trata a família, seja no compartilhar das dificuldades, ou em algo que tenha edificado. Pode ser num ambiente formal ou num ambiente informal. Então a gente às vezes acha assim, eu preciso marcar um café e sentar na mesa para poder beber do Cristo que existe no outro. Mas não, no dia a dia. O irmão vai jantar na sua casa, no churrasco. Você vê o Léo tratando bem o filho e fala assim, Léo, como que você faz com o Theo? Eu vejo Cristo nisso. Como que você crê? Criação de filhos, me ensina. Isso é comunhão.
quando eu estou bebendo do Cristo que existe no outro. Ou também quando você senta de uma maneira formal e fala, nossa, eu queria compartilhar com você do meu coração. Eu tenho pensado isso. Você acha que faz sentido? Por favor, me dá um conselho. Então, tanto no ambiente formal quanto no ambiente informal, nós podemos ter comunhão. Comer pizza e churrasco junto, a gente fala, né? Vamos ter uma comunhão. Não necessariamente é comunhão. Comunhão é quando Cristo é o centro. Tem aqueles irmãos que a gente está sempre junto, mas ele nunca fala de Jesus. Nunca fala nada edificante. Tem alguma coisa estranha nisso. Porque a gente transborda aquilo que está dentro da gente. E até isso é um aspecto para a gente conversar. Nossa, irmão, pergunta assim, o que você tem lido? O que Deus tem falado com você, seu devocional? Ih, não faço devocional, não oro. Ah, então vamos conversar. Vamos conversar. É se colocar vulnerável. Mas como que as pessoas vão enxergar algo na sua vida se você nunca está com pessoas? Sabe, meus irmãos, nós temos muitos pontos cegos. Nossa, eu tenho vários. Muitos pontos cegos. E a gente só vai ter consciência desses pontos cegos se nós andarmos próximos a irmãos. Porque eles vão ver, vão perceber e vão falar. Olha, eu acho que a maneira como você está criando seus filhos, eu acho que às vezes você poderia ser um pouco mais amoroso. Ou, sei lá, qualquer coisa na nossa vida. Olha, eu vi aquele dia que você furou a fila do McDonald's. Irmão, furar a fila, isso não é de Deus. Enfim, são coisas do nosso dia a dia que vão se tornando naturais. Mas nós precisamos estar perto o suficiente de pessoas para que eles vejam isso na nossa vida. Expor a nossa vida agora é doloroso. Porém, será extremamente mais doloroso descobrir que vivemos um engano quando estivermos diante do tribunal de Cristo. É muito mais doloroso descobrir naquele dia que você não cresceu, que você viveu uma vida cristã totalmente atrofiada e que você poderia ter desenvolvido se você andasse próximo a pessoas. Pessoas precisam frequentar a sua casa. Amém? Teve um dia que eu estava com uma amiga muito próxima, que estava sempre na minha casa. E daí ela falou assim, amiga, vamos marcar um café? Eu falei, ela está sempre aqui em casa, ela quer marcar um café? Vem bomba aí. E daí a gente sentou e ela tirou uma lista do bolso e botou na mesa. Eu olhei a lista e falei, nossa, tudo isso? Ela amiga, preciso conversar com você. Então, quando você faz isso, não é legal, você magoa as pessoas. Sabe aquele dia que você fez isso? Então, foi grossa. Sabe isso aqui? Então, você precisa mudar isso. Você é assim, há muitos anos, cara. Quando você vai melhorar isso? E aí ela foi falando. E eu quieta ouvindo. Gente, dói muito. Dói muito. O nosso ego chora, sofre. Mas como foi bom para mim? Como foi bom para o meu crescimento? Então, todos nós precisamos ter esse tipo de relacionamento que se transforma numa comunhão. Se você não tem essa pessoa, se relacione mais, seja profundo. Não fica falando só de trivialidades, não finja que está tudo bem quando não está tudo bem. Seja profundo com pessoas. E isso nos leva ao terceiro aspecto da comunhão, que se chama confissão. Confissão, isso fala de profundidade. Vamos abrir juntos? Lá em 1 João 1, 5. Primeira João 1, 5. Diz assim: esta é a mensagem. Gente, olha que forte isso aqui, tá? Presta atenção no que você está lendo. Essa é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz e nele não há treva alguma. Se afirmamos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade.
Se, porém, andamos na luz como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso. Olha que forte, gente. E a sua palavra não está em nós. Não há possibilidade de ter comunhão com Deus e com os irmãos se não andamos na luz, se não confessamos os nossos pecados. Olha o que Tiago 5,16 diz. Ele fala assim: portanto, confessem os seus pecados ao seu terapeuta. Confessem os seus pecados a Deus no secreto, porque no secreto Ele te perdoa. Não. Confesse os seus pecados ao seu marido ou à sua esposa. Não, apesar da gente ter que fazer isso também. Confesse os seus pecados uns aos outros. Orem uns pelos outros para que sejam curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Deus poderia ter facilitado aqui. Ele poderia ter falado: olha, confessa no seu secreto, que o seu Pai, em secreto, o recompensará. Mas não, nós precisamos botar o lixo para fora. A gente tem que matar o nosso ego. É doloroso, é humilhante. É humilhante. Você tem que chegar para um irmão e falar: olha, eu já deveria ter vencido esse pecado, mas ainda estou caindo nisso aqui. Porque a gente acha que todo mundo aqui é super espiritual. Chega um irmão tão bonito aqui, com a roupa dele tão bonita, a gente pensa: nossa, esse irmão não peca. Ou se peca, peca assim, uma invejinha, um negocinho assim. Mas a gente nunca acha que o pecado dele é o nosso, né? Então a gente fica com medo. Mas sabe por quê? Porque a gente não se conhece de verdade. É um teatro onde cada um encena um papel. E não existe verdadeira comunhão. Ah, irmão, desculpa. Eu sei que é forte, mas essa é a realidade da igreja brasileira. E da igreja no mundo. Líderes solitários que caem em escândalos sexuais, escândalos de pecado. Que você pensa: gente, como que essa pessoa ficou 20 anos com esse pecado? E nunca ninguém percebeu. Meus irmãos, se nós não andamos na luz, não temos comunhão. Significa que a ceia não está tendo valor nenhum. Está sendo uma encenação. Nós precisamos confessar os nossos pecados para que haja comunhão. É algo penoso, é doloroso, é constrangedor, é antinatural. Mas nós precisamos. E não existe desculpa de personalidade. Ah, é porque eu sou mais introvertido. Não, meus irmãos, isso é um mandamento do Senhor. Não tem a ver com personalidade. Comunhão não é opcional. Comunhão é um aspecto do próprio Deus. Deus é comunhão. Se nós somos o povo de Deus, somos o povo da aliança, andamos em comunhão, andamos na luz. A capa de religiosidade é tanta que a gente fica com medo de confessar. A gente acha que é o único pecador. Mas para isso, para confessar os nossos pecados, a gente volta lá no ponto 1. É necessário ter relacionamento. Se você nunca está com ninguém, você não vai ter confiança para confessar os seus pecados. Até que admitamos o nosso pecado, existe uma luta ferrenha dentro de nós. A gente é tão orgulhoso que muitas das vezes preferimos morrer espiritualmente, e é o que acontece, do que morrer para o nosso ego. A gente prefere esfriar, e aí os irmãos olham e falam: nossa, aquele irmão era tão fervoroso, mas parece que ele foi esfriando, ele está morrendo, ele está definhando, porque ele prefere, inconscientemente ou conscientemente, morrer espiritualmente do que matar o seu próprio ego. Gente, olha o que o Salmo 32 fala: enquanto escondia os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. Minha força foi se esgotando
como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoastes a culpa e o meu pecado. E muitas vezes nós não confiamos em Deus, por isso não confessamos. Gente, agora eu sou mãe há 3 meses. E gente, é tão engraçado, porque eu estou vendo meu filho fazer besteira. Eu sei que foi ele que tirou o negócio do lugar. E eu falo: filho, aquele negócio ali está fora do lugar. Quem foi que tirou? Não sei. Eu já sei que foi ele. Só mora eu, ele e o pai na casa. E o gato. Não foi o gato. E ele fica lutando com o ego dele. E a gente tem que ensinar: isso é mentira, isso é pecado. Você pode contar. Você pode contar para a mamãe e para o papai. E agora ele já está aprendendo. Ele fala: fui eu. Então, é a mesma coisa a gente com Deus. A gente acha que está enganando Deus. A gente está enganando só a gente. E eu vou te falar, não está enganando nem os irmãos. Porque dá para perceber. Você vai morrendo. Sabe? Então, a quem confessar o pecado? Porque também não é para qualquer pessoa, né? Não é para qualquer irmão. Vi hoje: oi, tudo bem? Vamos ali que eu quero confessar meu pecado. Não. Como que a gente faz? Primeiro, confessa para uma pessoa que já se escandalizou com o seu próprio pecado, com a sua própria sujeira. Então, alguém que já foi marcado, alguém que sabe que é pecador. Confesse para esse irmão. Como é que eu vou saber? Relacionando. Dá para saber. Segundo, confesse a uma pessoa que tem uma vida de confissão também. Uma pessoa que está sendo discipulada. Não é aquele irmão, sabe, que vai na igreja um domingo, fica 3 DNA sem ir, depois aparece. Não, alguém que tem uma vida de discípulo. Alguém que está confessando também. Depois, confesse a uma pessoa que você tenha frequência de relacionamento. E que ela não seja condescendente com a sua carnalidade. Então, o adolescente gosta de fazer muito isso. Não, vou confessar aqui para minha amiga, de 15 anos, igual a mim. Fiquei com aquele menino. Aí a amiga: é mesmo? Como é que foi? Isso não é confessar, gente. Isso é ser cúmplice. Então, confesse para alguém que não vai ser condescendente. Ela não vai te julgar, ela não vai te matar, não vai te condenar, mas ela não vai ser condescendente. Ela vai orar com você, ela vai falar da palavra com você e ela vai te ajudar em oração, caminhando junto. Deus não é condescendente com o nosso desejo de manter uma boa reputação. Ele é fiel à aliança. E isso nos leva ao último ponto, que é o 4º ponto, que é a ceia. A ceia fala de aliança. E eu não vou falar muito sobre a ceia, porque na semana que vem é partir do pão. É ceia, então só vou citar aqui. Então, pressuposto da ceia: vida na luz, confissão de pecados. Nossa comunhão não é uma paz social, mas é uma paz criacional, uma paz cósmica. Deus reconciliou todas as coisas. E tudo gira em torno dessa verdade, de que Deus derrubou o muro de separação entre homens e Deus, entre homens e homens. E a ceia é um lembrete disso, é uma renovação dessa aliança. E mais, a ceia é um sacramento da igreja. Você sabe o que é sacramento? Sacramento, assim como o batismo. A ceia tem esse aspecto de mandamento, sabe? Algo que a gente faz para renovar essa aliança, para dizer que nós estamos nessa aliança. Por isso a ceia é tão importante. Primeiro, é uma ordenança de Jesus. Lá em Lucas 22:19 ele fala: isto é o meu corpo dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Depois, é uma expressão antecipada de como será a comunhão eterna. E eu amo isso porque a ceia é uma antecipação da comunhão que nós vamos ter eternamente com Cristo. O próprio Jesus disse: eu não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que com vocês eu beberei o vinho novo no reino de meu Pai. Então, todas as vezes que nós estamos na casa, e é por isso que nós da família de Zescope ceiamos nas casas, porque é um lugar de aliança. É um lugar de comunhão. Não é uma mera trivialidade, sabe? Só porque Jesus mandou e há 2000 anos a igreja faz isso. Então a gente vem aqui, come um pedacinho de pão e toma o suco. Não, meus irmãos.
A ceia fala de aliança, fala de comunhão, fala de relação restaurada. Não pode ter teatro, não pode ser um teatro a ceia. Por isso a ceia é nas casas. Então, um dia nós vamos cear com Cristo. Isso é maravilhoso. Então, toda vez que de casa em Bragança Paulista nós estamos ceando, a família ON, espalhada pelo mundo ceando, nós estamos anunciando um reino de Jesus que virá. Isso é poderoso. É por isso que na ceia, no nosso DNA, eu coloco o meu filho no meu colo e com o pão e o suco de uva aqui. Ele fala, posso beber, mamãe? Eu falei, filho, ainda não. Ainda não. Você precisa se converter. Aí ele, eu já sou convertido. Não, filho, quando você for um pouquinho maior, você sabe o que é isso? Aí agora ele já fala, é o sangue do Jesus. É o sangue de Cristo. Nós somos da aliança, nós temos uma aliança com o Senhor. Não é uma trivialidade, não. A ceia é importante porque é uma lembrança da reconciliação vertical e horizontal. Então, nós já falamos sobre isso. Jesus falou, tomem isso e partilhem uns com os outros. Então tem a ver com compartilhar. Na ceia a gente vê tanta coisa, gente. Porque aqui na família Zascope, você que está assistindo aí online, o momento de ceia a gente compartilha a refeição também, né? Tem DNA que é churrasco, tem DNA que cada um leva um prato de comida. A gente vê o irmão que quando abre a panela do arroz, pega todo o alho do arroz, sabe? Aquela parte mais gostosa. E é egoísta. Aí te vê o irmão que nunca faz nada e traz sempre um negocinho comprado da padaria de R$2. A gente vê o irmão esfomeado, que é o primeiro da fila. A gente vê o que dá lugar para os outros. Tanta coisa revelada na ceia, gente. Só que isso tudo aí, reflete tantas coisas profundas na nossa vida. Paulo teve que falar isso, né? Não sei se é em Coríntios, não lembro. Que ele fala assim, esperem uns pelos outros. Gente, calma aí, come em casa. Vem com a barriga forrada, porque vocês estão comendo e não estão deixando para ninguém. Então, assim, a ceia é profunda demais. Judas tomou o pão molhado lá da ceia e diz que Satanás entrou nele. A Bíblia fala que muita gente não toma a ceia corretamente, por isso que existem muitos doentes no vosso meio. Você tem noção de quanto é sério esse negócio? Então a gente, como família de Zascope, está querendo entrar de verdade nisso, sabe? Não dá para fingir. Não dá para ser um teatro. Tem que ser vida cristã de verdade. E vai doer. Quem está apanhando aí? Eu estou apanhando da palavra de Deus. Sempre apanho. Não tem jeito. E acabei. Vamos ficar de pé? Vamos ficar de pé? Cadê o tecladinho? Está ungido? Não está aí, não. Então, para terminar, eu queria fazer o seguinte. Procura alguém para orar. E, assim, só uma coisa. A gente precisa aprender a orar também. Porque, às vezes, a gente fala assim, gente, vamos juntar de 2 em 2 para orar. A nossa falta de comunhão é tanta que a gente começa os dois a falar ao mesmo tempo. Gente, quando um ora, o outro ouve. Tá bom? Quando um orar, o outro ouve. E aí você fala, irmão, eu queria oração por isso, por isso. Aí o outro vai orar, você vai ouvir, vai concordar. Aí depois o outro ora, você concorda. Amém? Então, se abra aí, fale, olha, eu estou errando nisso aqui, isso aqui me pegou. Me ajuda em oração, vamos junto. Fala alguma coisa, abre alguma coisa da tua vida, pede forças, sei lá. Vamos orar de 2 em 2, vamos lá, irmãos. Junta com alguém, mas não deixa ninguém sozinho, não. Se vê alguém sozinho, pode juntar trio. Igreja não é lugar de solidão. Não é não.